Eu percebia que meus pais tratavam minha irmã de um jeito especial, mesmo sem admitir. Eu nunca disse nada, apenas segui minha vida, trabalhei duro, estudei e conquistei tudo sozinha. Anos depois, já bem-sucedida, decidi dar a eles algo que sempre sonharam, uma casa própria. Mas o que era para ser um gesto de amor se transformou no momento mais humilhante da minha vida, quando vi minha irmã se passando por dona do presente que eu dei. E como se não bastasse, meus pais ainda exigiram que eu comprasse outra casa para eles. Foi ali que algo mudou dentro de mim. Eu decidi que, a partir daquele dia, eles aprenderiam uma lição que nunca esqueceriam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sabia que alguma coisa era diferente no jeito como meus pais tratavam a mim e a minha irmã. Não era nada gritante, nada que pudesse ser apontado com o dedo e dizer, está vendo? Era mais sutil, quase imperceptível, mas eu sentia. Um olhar mais prolongado para ela, um sorriso mais caloroso, um incentivo mais entusiasmado. Eu, por outro lado, recebia sempre o apoio mínimo, como se minha vida fosse um caminho que eu deveria trilhar sozinha, sem esperar que alguém me estendesse a mão. Ainda assim, segui. Trabalhei cedo, economizei cada centavo, estudei até tarde inúmeras noites e finalmente consegui me formar em biomedicina. Não parei por aí, me especializei em estética avançada e, depois de rodar por algumas clínicas, decidi que abriria a minha própria. Sem empréstimos familiares, sem garantias além da minha coragem e determinação. Foram 2 anos de luta intensa, mas o esforço valeu a pena. Minha clínica cresceu, conquistei minha clientela e, com o tempo, comprei meu próprio apartamento. Quando já estava financeiramente estável, pensei que talvez fosse hora de retribuir, mesmo que o carinho que eu tanto busquei não tivesse vindo na mesma medida. Meus pais ainda viviam de aluguel, e minha irmã, que havia largado a primeira faculdade para começar outra, continuava morando com eles sem um emprego fixo. Decidi assumir o pagamento do aluguel e ainda ajudava com as compras do mês. Fiz isso por 2 anos. Não porque me pediram, mas porque achei que era o certo. No último ano, minha clínica deu um salto inesperado. Pacientes novos, indicações, convites para parcerias, o faturamento triplicou. Foi então que resolvi dar um passo maior, compraria uma casa para meus pais. Não era uma mansão, mas era aconchegante, bem localizada e, principalmente, deles. Imaginei que seria um momento de gratidão e alegria, que ficaria marcado para sempre como um gesto de amor. O que não passou pela minha cabeça foi que esse gesto se transformaria na ferida mais profunda que já senti. Poucos dias depois da entrega das chaves, minha irmã postou uma foto no Instagram, sorrindo na frente da casa, com a legenda, "Obrigada mãe e pai, pelo presente da minha primeira casa." Eu li aquilo 3 vezes, na esperança de estar entendendo errado. Não estava. A casa que eu comprei foi apresentada ao mundo como um presente dos meus pais para ela. Quando os questionei, meu pai não hesitou. Com um tom frio, quase debochado, disse, "Agora você vai nos dar mais uma casa. A primeira demos para nossa princesa. Agora queremos a nossa." Por um momento, pensei que fosse piada. Mas a expressão séria, o silêncio da minha mãe e a postura altiva da minha irmã me confirmaram que não era. Respirei fundo, tentando manter o controle, e disse que não daria mais nada. Também avisei que não pagaria mais aluguel, nem ajudaria com o mercado. Se quisessem, que morassem com a princesa que tanto exaltavam. Foi então que meu pai se aproximou, olhou fixamente para mim e cuspiu no meu rosto. "Sua ingrata idiota, era o mínimo que você tinha que fazer por nós." A partir desse instante, algo dentro de mim mudou. A mágoa acumulada por anos se transformou em algo mais forte, mais firme. Eu não sabia exatamente como, mas tinha certeza, meus pais e minha irmã iriam se arrepender amargamente de cada palavra e cada gesto que me fizeram engolir. E assim começou a minha virada. Depois daquela cena repulsiva, saí da casa dos meus pais sem olhar para trás. O cuspe no meu rosto não foi apenas uma agressão física, foi o resumo de anos em que minha dor não tinha valor, em que meu esforço era invisível e minhas conquistas eram tratadas como obrigações.
Dirigi sem destino por quase 1 hora, tentando acalmar o turbilhão na minha mente. A imagem da minha irmã posando na frente da casa, se apropriando do meu presente, se repetia como um filme irritante e impossível de pausar. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. A clínica estava em expansão, e isso foi a minha salvação momentânea. Eu sabia que, se desse espaço para a raiva me consumir, perderia o foco. Meus pacientes não tinham culpa dos meus problemas, e era minha responsabilidade manter a reputação impecável que construí. Ainda assim, no fundo, um incômodo queimava, eu não queria apenas me afastar. Eu queria que eles sentissem o peso das próprias escolhas. As primeiras reações vieram rápidas. Sem o meu dinheiro, meus pais tiveram que lidar sozinhos com as contas. Minha irmã, apesar de já dona da casa, não queria dividir despesas. Segundo ela, a casa era um presente e, portanto, eles que se virassem. O clima entre eles começou a azedar, e essa notícia me chegou por uma vizinha antiga, que sempre comentava sobre as fofocas do bairro. Ela me ligou rindo, dizendo que a família perfeita lhe estava discutindo até sobre quem pagaria o gás. Não nego, senti um certo prazer. Mas aquilo ainda era pequeno perto do que mereciam. Eu sabia que se tratava de pessoas que só respeitavam quem mostrava poder, e eu tinha poder, agora mais do que nunca. O faturamento da clínica me permitia investir em novos serviços, contratar profissionais renomados e abrir uma segunda unidade. Cada passo que eu dava para crescer era, indiretamente, um lembrete para eles de que não precisavam de mim, até precisarem. E não demorou para precisarem. Uma noite, quase às 10, meu telefone tocou. Era minha mãe. Sua irmã está desempregada, temos algumas contas para pagar. Você poderia nos ajudar? Perguntou, como se nada tivesse acontecido. Respondi com um silêncio calculado e, depois de alguns segundos, falei, mãe, vocês escolheram. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Ela choramingou, disse que eu estava sendo cruel, que família é para essas horas. Mas eu lembrava bem de cada hora em que precisei e recebi um olhar frio em troca. Desliguei antes que ela terminasse a frase. No dia seguinte, a primeira tentativa de ataque veio pelas redes sociais. Minha irmã publicou um texto cheio de indiretas, dizendo que o sucesso sobe a cabeça e faz as pessoas esquecerem de onde vieram. Nos comentários, algumas amigas dela a apoiavam, outras perguntavam se era sobre mim. Eu não respondi. A indiferença era parte do meu plano, quanto mais eles esperassem uma reação, mais se frustrariam ao não receber nada. Enquanto isso, eu já pensava nos próximos passos. Queria que minha vida fosse um contraste gritante com a deles. Ampliei a equipe, comprei novos equipamentos e, com a ajuda de uma consultoria, lancei pacotes exclusivos que colocaram a clínica como referência na cidade. No mesmo período, recebi um convite para participar de um evento nacional de estética. Meu nome estava crescendo, e eu fazia questão de que todos soubessem, e inclusive eles. Meses depois, soube que meu pai havia tentado vender alguns móveis da casa para pagar dívidas acumuladas. Minha irmã, furiosa, brigou com ele, acusando-o de roubar o que era dela. A guerra interna estava declarada, e eu assistia de longe, sem me envolver. Mas eu sabia que a queda deles não seria apenas financeira. O que eu queria era que eles sentissem a solidão que um dia me fizeram sentir. E, para isso, eu precisaria de paciência. Estava disposta a esperar o momento certo para o golpe final, um momento que, eu pressentia, não demoraria a chegar. Com o passar dos meses, as notícias sobre o que acontecia na casa que eu havia comprado chegavam até mim como pequenas vitórias silenciosas. Depois de tantas brigas internas, meus pais acabaram se mudando definitivamente para lá, junto com minha irmã. A princesa finalmente tinha companhia, mas não do jeito que imaginava. Em pouco tempo, o convívio virou um campo minado. Minha irmã se irritava por ter de dividir espaços e responsabilidades. Meu pai reclamava de tudo, da comida, da limpeza, do barulho. Minha mãe tentava ser a mediadora, mas, no fundo, também estava insatisfeita. O clima era tão pesado que até vizinhos começaram a perceber.
Uma delas, que frequentava minha clínica como cliente, me contou que as discussões eram quase diárias, e que minha irmã vivia batendo portas. Foi nesse cenário que eles voltaram a me procurar de forma direta. Primeiro, minha mãe me ligou em um tom quase ensaiado, como se tentasse ser doce: "Filha, sei que tivemos nossas diferenças, mas agora as coisas estão difíceis aqui. O seu pai está com a aposentadoria presa, sua irmã ainda não se recolocou no mercado. Você poderia nos ajudar com um valor mensal?" Tive que conter o riso. Ajudei por anos, sem um obrigado sequer, e agora que decidiram me virar as costas, vinham pedir exatamente o que jogaram fora. "Mãe, vocês estão morando na casa que era para vocês. A partir do momento em que a deram para minha irmã, vocês também deram a minha ajuda junto com ela." Ela tentou insistir, dizendo que eu tinha condições e que não era justo ver a família passar dificuldade. Eu respondi com a mesma frieza que eles tantas vezes usaram comigo: justo é cada um arcar com as próprias escolhas. A ligação terminou de forma tensa, mas não demorou para outra tentativa surgir. Dessa vez, foi meu pai quem apareceu na porta da clínica. Sem aviso, entrou no hall de entrada, ignorou a recepcionista e veio até mim. "Você acha que vai crescer na vida deixando a sua família nessa situação?" Disse, sem sequer um cumprimento. "A sua irmã não merece viver assim, e nós também não. Você está ganhando dinheiro, está na hora de mostrar que sabe cuidar de quem te criou." Eu o encarei por alguns segundos, sentindo a raiva subir, mas mantive o tom controlado. "Cuidar? O senhor quer dizer pagar por decisões que vocês tomaram sem me respeitar?" "Não, pai." Isso acabou. Ele saiu bufando, mas antes fez questão de dizer alto o suficiente para que as clientes ouvissem: "Você vai se arrepender." O que ele não sabia é que, enquanto eles tentavam me pressionar, minha carreira estava prestes a atingir um novo patamar. Eu tinha acabado de fechar contrato para inaugurar minha segunda clínica em uma cidade vizinha, algo que me colocaria em um patamar ainda maior dentro do setor. Investi pesado em marketing, treinei pessoalmente a equipe e comecei a receber propostas de parcerias que antes pareciam inalcançáveis. Ver meu nome estampado em anúncios e matérias regionais deve ter sido como sal em ferida aberta para eles, porque as tentativas de contato aumentaram. Mensagens, ligações, recados deixados com conhecidos, todos pedindo ajuda em nome da família. Mas eu não respondia. Cada silêncio meu era calculado. Foi então que minha irmã decidiu agir por conta própria. Um dia, recebi um e-mail dela, com um texto que alternava entre o tom acusatório e o dramático. Dizia que eu estava me tornando uma pessoa amarga e mesquinha e que, se continuasse assim, acabaria sozinha, cercada de dinheiro, mas sem amor. Finalizava dizendo que a família sempre estaria disposta a perdoar. Eu reli aquela última frase umas 3 vezes. Perdoar? Eles é que se colocavam no papel de vítimas, como se tivessem sido prejudicados por mim. Deletei o e-mail sem responder. O que eles não sabiam era que eu já tinha uma estratégia para o momento em que a insistência passasse dos limites. Eu queria que eles entendessem que minha vida seguiria cada vez mais próspera, enquanto a deles ficaria estagnada, consequência direta das próprias escolhas. E, para isso, eu estava prestes a criar uma situação em que o contraste entre nós se tornaria impossível de ignorar. O momento para deixar o contraste entre nossas vidas ainda mais evidente chegou mais rápido do que eu imaginava. O contrato da segunda clínica estava fechado, as obras em andamento, e as redes de estética da região já comentavam sobre a novidade. Eu estava ocupada, mas não a ponto de deixar de perceber que meus pais e minha irmã vinham tentando se aproximar de maneiras cada vez mais invasivas. Começaram a aparecer em lugares onde sabiam que eu estaria, eventos, cafés, até no estacionamento da minha clínica. Era claro que não era coincidência. Uma tarde, enquanto eu participava de uma reunião com uma possível investidora, minha recepcionista entrou na sala, constrangida, e avisou que minha mãe estava lá fora, insistindo para falar comigo. Suspirei, pedi desculpas à investidora e saí. "Filha, você não pode continuar assim", ela começou, com aquele tom meloso que eu já conhecia. "Sua irmã está deprimida, seu pai preocupado, e nós estamos passando dificuldades.
Você sabe que poderia resolver tudo com um pouco de ajuda. Eu já disse, mãe, e vou repetir, vocês fizeram escolhas, e agora é hora de viver com elas. Ela tentou chorar, mas percebi que as lágrimas não vinham. Era mais uma encenação. Quando viu que não cedia, partiu para a culpa. Você está diferente, fria. Antes do dinheiro, você era mais humana. Aquilo me acertou como um soco, mas não no sentido que ela imaginava. Fiquei com raiva, porque sabia que antes do dinheiro eu era, sim, mais acessível, e isso só me serviu para ser usada. Nos dias seguintes, meu pai assumiu o papel de porta-voz da pressão. Ele me ligava todos os dias, sempre com um discurso pronto sobre dever familiar e obrigação moral. Eu desligava assim que ele começava. Até que um dia, ele resolveu me encurralar. Apareceu no estacionamento da clínica quando eu estava saindo. Você está achando que vai viver sozinha nesse mundinho de luxo? Disse, aproximando o rosto do meu. O mundo dá voltas. E quando você precisar, não vai ter ninguém. Prefiro ter ninguém do que ter vocês me sugando, respondi, sem me abalar. Ele riu, mas era um riso amargo, quase um aviso. Virou as costas e foi embora, mas percebi que não iriam parar. Enquanto isso, eu seguia com meu plano. A inauguração da segunda clínica seria um evento grande, com coquetel, presença de influenciadores e cobertura da imprensa local. Fiz questão de que fosse impecável, porque sabia que isso chegaria até eles. E chegou. Alguns dias antes da abertura, minha irmã me mandou uma mensagem no celular: parabéns pela nova clínica. Talvez agora você tenha um coração e ajude sua família. Ignorei. Mas aquela frase me fez ter certeza, eu precisava de algo que encerrasse esse ciclo de tentativas de manipulação. Não bastava dizer não repetidas vezes. Eu queria que fosse tão claro e definitivo que eles nem tentassem mais. Foi então que decidi convidar pessoas estratégicas para a inauguração, de empresários, clientes fiéis, jornalistas. Queria que minha imagem estivesse associada não só ao sucesso, mas à independência e força. Que todos soubessem que minha trajetória foi construída sem ajuda familiar. Não para atacá-los diretamente, mas para deixar claro, de forma pública, que nada do que conquistei foi dado. Na semana da inauguração, as investidas aumentaram. Meu pai apareceu mais uma vez, agora com minha irmã ao lado, na porta da clínica. Olha, viemos para conversar, ele começou, mas a conversa logo se revelou uma exigência. Você vai ganhar muito com essa nova clínica. Está na hora de pensar na família e comprar uma casa melhor para nós. Essa aqui já está ficando pequena. A audácia me deixou sem palavras por alguns segundos. Respirei fundo e disse: vocês já têm uma casa. Uma casa que eu comprei. Se está pequena, conversem com a dona dela. Minha irmã revirou os olhos e resmungou: eu sabia que você ia jogar isso na cara. Sempre tão egoísta. Sem mais paciência, entrei na clínica e deixei os dois falando sozinhos. Mas aquela cena me deixou ainda mais decidida: a inauguração não seria apenas o início de uma nova fase nos negócios. Seria também o marco final da minha tolerância. Eu não sabia ainda como, mas planejava fazer com que aquele evento fosse o divisor de águas. E, de algum jeito, eles perceberiam que não havia mais espaço para chantagens ou apelos disfarçados de preocupação. A inauguração da segunda clínica foi um sucesso absoluto. O evento atraiu empresários, clientes influentes e a imprensa local, exatamente como eu havia planejado. Entre brindes e flashes, o nome da minha marca ganhava força, e a sensação de que eu estava no auge da minha trajetória profissional me preenchia por completo. Ainda assim, sabia que, em algum momento, a calmaria pós-evento traria de volta um velho fantasma, minha família. E ele não demorou a aparecer. Menos de 2 semanas depois, recebi uma ligação de minha mãe, chorando. No início, pensei que fosse mais uma tentativa de me sensibilizar, mas percebi um tom real de desespero na voz dela. As contas estavam atrasadas: luz, água, internet, até o IPTU da casa que eu havia dado. Meu pai estava com dívidas no banco, e minha irmã ainda não tinha encontrado emprego. A situação era tão ruim que eles já falavam em cortar gastos com comida.
Dessa vez, eles não usaram metáforas ou tentaram rodeios. Foram diretos. Minha mãe disse que, sem a minha ajuda, não teriam como se manter. Meu pai, que estava ao fundo, interrompeu para exigir: você está ganhando mais do que nunca. É obrigação sua nos ajudar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque estava indecisa, mas porque, pela primeira vez, vi uma oportunidade perfeita para virar a situação ao meu favor. Então, falei: eu posso ajudar, sim. Mas do meu jeito. Expliquei calmamente: compraria a casa deles. Sim, a mesma casa que eu havia dado e que agora estava em nome da minha irmã. Pagaria um valor justo, à vista, e com esse dinheiro eles teriam um respiro para quitar dívidas e viver confortavelmente por alguns meses. Mas havia um detalhe: ao venderem a casa, teriam que voltar a morar de aluguel. O silêncio do outro lado da linha foi quase ensurdecedor. Minha mãe balbuciou um como assim, e meu pai explodiu: você quer tirar o teto da cabeça da sua própria família? É isso? Não. Eu já dei um teto. Vocês é que decidiram que ele seria exclusivamente da sua filha preferida. Agora estou oferecendo um acordo que beneficia todos. Se não quiserem, continuem como estão. Minha irmã, que aparentemente estava ouvindo a conversa no viva voz, gritou: isso é vingança. Você quer nos ver na rua? Não, respondi, com firmeza, quero ver vocês sendo responsáveis pelas próprias escolhas. O clima ficou pesado. Minha mãe tentou argumentar que aquilo não era solução, que a casa era simbólica. Meu pai, por outro lado, chamou minha proposta de golpe baixo. Mas, no fundo, todos sabiam que eu estava oferecendo uma saída, e que, financeiramente, era a única viável para eles naquele momento. No final, depois de dias de silêncio e troca de mensagens ríspidas, aceitaram. O contrato de venda foi assinado sem qualquer confraternização. Minha irmã fez questão de não olhar nos meus olhos durante todo o processo, e meu pai apenas assinou os papéis com a expressão carregada de ódio. Quando o dinheiro caiu na conta, percebi que eles não sentiram alívio, sentiram humilhação. E o melhor de tudo, agora a casa era oficialmente minha outra vez. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que haviam se mudado para um apartamento pequeno, em um bairro mais afastado. Pagavam aluguel novamente e reclamavam para quem quisesse ouvir sobre ingratidão e traição de sangue. Mas nada disso mudava o fato de que tinham perdido o bem que um dia ostentaram como se fosse conquista deles. Eu não tinha pressa, mas sentia que o próximo passo seria o golpe final. Algo que não apenas encerraria de vez qualquer tentativa deles de se aproximar, mas que deixaria claro para todos ao redor quem realmente eu era, e quem eles sempre foram. Com a casa novamente no meu nome e minha família vivendo de aluguel em um bairro distante, o silêncio que se seguiu foi quase absoluto. Por semanas, não recebi ligações, mensagens ou visitas indesejadas. Parecia que, finalmente, haviam entendido que eu não voltaria a ser a pessoa disponível para ser explorada. Ainda assim, no fundo, sabia que esse silêncio não era rendição, que era apenas um período de reorganização. Nesse intervalo, minha vida profissional continuava acelerada. A segunda clínica já estava dando retorno acima do esperado, e minha equipe crescia. Eu começava a ser convidada para eventos e workshops fora da cidade, e minha agenda estava sempre cheia. Foi durante uma dessas viagens que tive uma ideia que, até pouco tempo atrás, eu teria descartado: oferecer um emprego para minha irmã. Não era por compaixão pura, tampouco por arrependimento. Era, na verdade, uma estratégia para encerrar de vez qualquer narrativa de que eu não ajudava a família. Eu sabia que ela precisava de trabalho e que, na clínica, poderia aprender algo real, desde que estivesse disposta a fazer esforço. Mais do que isso, seria uma forma de mostrar a ela, e aos meus pais, que a ajuda verdadeira não é dar o que o outro quer, mas oferecer o que ele precisa. Quando voltei, pedi para que ela fosse até a clínica. Chegou desconfiada, olhando para tudo como se não pertencesse àquele ambiente. Eu a recebi no meu escritório. Senta, preciso falar com você, disse, de forma direta. Eu sei que você está sem emprego e que as coisas não estão fáceis. Então vou te fazer uma proposta: trabalhar aqui comigo. Ela arregalou os olhos, surpresa.
Antes que pudesse falar, continuei, não vai ter tratamento especial. Vai começar na recepção, como qualquer outra funcionária. Horário, metas, responsabilidades. Se quiser crescer, vai ter que merecer. E por que você faria isso por mim? Ela perguntou, visivelmente desconfiada. Porque diferente do que vocês pensam, eu não sou igual a vocês. No dia seguinte, convidei meus pais para uma conversa, também na clínica. Vieram juntos, com expressões carregadas, provavelmente esperando alguma cobrança ou provocação. Quando sentaram, fui clara, eu não vou fingir que tudo o que aconteceu não me magoou. E também não vou dizer que esqueci. Mas eu decidi seguir um caminho diferente. Eu não vou ser como vocês foram comigo, indiferente quando precisei, interesseiro quando tive algo a oferecer. Estou disposta a ajudar. Sempre estarei. Mas isso não significa que vou aceitar ser pisada ou usada. Meu pai tentou interromper, mas levantei a mão para que ele ficasse em silêncio. A ajuda que eu ofereço é para quem quer construir algo, não para quem só quer receber. Por isso ofereci um emprego para sua filha preferida. Ela tem a chance de provar que pode se sustentar, aprender e crescer. Minha mãe olhou para minha irmã, claramente incomodada, e disse que não era lugar para ela trabalhar. Mas eu não estava pedindo permissão. Ela decide se aceita ou não. Mas saibam que, se recusar, não venham me pedir dinheiro depois. A minha porta está aberta para oportunidades, não para esmolas. Houve um silêncio pesado. Minha irmã, visivelmente dividida entre o orgulho e a necessidade, disse que pensaria. E, pela primeira vez, vi nos olhos dela algo diferente, não era raiva, nem desprezo, era respeito. Quando eles foram embora, fiquei sozinha no escritório, respirando fundo. Aquela conversa não apagava o passado, mas fechava um ciclo. Eu havia deixado claro que minha vida não giraria mais em torno das vontades deles e que minha ajuda viria no meu próprio formato, e não no que tentassem me impor. Semanas depois, minha irmã apareceu para começar o trabalho. Não sei se foi por necessidade ou por perceber que a oportunidade era real, mas ela estava lá. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que talvez fosse possível construir algo diferente. Eu sabia que o caminho dali para frente ainda teria desafios, mas uma coisa era certa, eu tinha recuperado o controle da minha história. E dessa vez, ninguém mais teria o poder de me tirar isso. Se você acompanhou essa história até o final, já sabe que, às vezes, é preciso ter coragem para colocar limites, mesmo quando se trata da própria família. Agora eu quero saber de você, no meu lugar, você teria feito o mesmo? Ou teria tomado outra atitude? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar saber. E me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa deixar um coração no seu comentário. Se essa história te prendeu até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como este. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante e cheia de reviravoltas. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também conheçam essa trama e participem dessa conversa. Sua interação é muito importante para que nosso canal continue crescendo e trazendo histórias que mexem com a gente, que fazem pensar e, às vezes, até nos inspiram a agir diferente. Então, comente, curta, inscreva-se e compartilhe. Agora é a sua vez, você faria igual ou não?